seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração da solenidade de Pentecostes, que celebramos por todos os nossos dizimistas. Rezemos também pelas seguintes intenções: pelos falecidos: José da Costa Rodrigues, Maria Rodrigues Costa, Antônio Rodrigues Costa Almeida, Francisco Rodrigues Costa, Almir Josias de Almeida, Maria de Souza Almeida, Isabel Maria Francisca Vilagna, Celso Passarelli, José Emílio Filho e Filho Monimaz. Pela saúde de Délia Seques, Marilene de Oliveira Prado, Rafaela Yumi, Líbera Pazini Jacinto, pela Giovana, e em ação de graças pelo aniversário de Antônio Edson Morcelli, José Norberto de Aguiar, e 43 anos de matrimônio de Cristina e Hiroshi. Vamos iniciar nossa celebração acolhendo a procissão de entrada com o canto número 103 do livrinho. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vem. Faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele que abrange todo o universo, conhece também cada pessoa. Aleluia. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia em que o mistério pascal atingiu sua plenitude, no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. Nós que vivemos nesta grande cidade, convivendo com tantas culturas, demos graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos, e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério, seremos revestidos da força do Espírito, para sermos testemunha do Cristo ressuscitado. Nesta celebração, lembramos de todos os nossos dizimistas, que com muito amor e perseverança contribuem para a evangelização e manutenção de nossa paróquia. Hoje nossas orações dos fiéis estarão direcionadas para os dons do Espírito Santo e não são as do nosso colheito. Agradecidos por todos esses dons que recebemos do Espírito Santo, celebremos com alegria. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores, imploremos o seu perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade,
Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor nosso hino de novo. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar. Vamos dar início à liturgia da palavra. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja
vem agora em nosso auxílio, para que, ouvindo a palavra do Senhor, a tornemos viva e atual para nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espantos e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize só minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria.
Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda face renovai. E a terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dom, mas há o mesmo é o Espírito. Há diversidade dos mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no mesmo Espírito, para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permanecemos sentados, no número 9 do folheto, a sequência. Acompanhemos e cantemos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde para os pobres, dai aos corações nossos sete dons, consolo e calma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no amor descanso, na aflição remanso, no calor age. Enche-nos bendita, chama que cremita, o íntimo de nós,
enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos localizar em que situação nós estamos no ano litúrgico, né? Tivemos o Advento, o tempo do Natal, a Epifania, o batismo de Jesus, depois entramos no tempo comum, algumas semanas, depois entramos na Quaresma, veio a Páscoa, e hoje nós estamos concluindo o tempo pascal. A partir de segunda-feira, amanhã, nós vamos começar assim, vai ser chamado tempo comum, né? Não menos importante que os demais tempos, né? Então, e hoje também nós, no final da missa da tarde, nós vamos apagar o Círio Pascal. O Círio Pascal que representa para nós o Cristo ressuscitado, durante todo o tempo pascal esteve conosco, né? Agora então, quem deve mostrar essa luz de Deus somos nós também, iluminados pelo Espírito Santo. Verdade? Então a festa de hoje mesmo é uma festa assim, é um aniversário da igreja. Recordemos o que passou com os discípulos após a prisão de Jesus, ficaram com as portas trancadas, veio a perseguição, e o Evangelho de hoje começa dizendo justamente isso: estando fechadas as portas do meio dos judeus. Será justamente com o Espírito Santo, com Pentecostes, que os apóstolos começam mesmo a sua missão de anunciar o Evangelho. Então, por todos os textos que nós ouvimos hoje na liturgia da palavra, né? Então, assim, umas pequenas interpretações e explicações, né? Então, chegou o dia de Pentecostes, olha só. Mas então, dá para supor que isso já existia? Se chegou, se esse dia já existia? Na verdade, é uma celebração também muito bonita que existia, né, entre os cristãos, que é justamente o que? A festa das colheitas, né? Onde o povo ia a Jerusalém e entregava no templo também o fruto do seu trabalho, da sua colheita, como seríamos hoje dizer, nosso dízimo. Então, por isso que havia tanta gente em Jerusalém, gente de diferentes situações, raças e culturas, né? E estavam aí, e então aconteceu esse episódio. Então, vemos assim a multiplicidade de raças e de línguas, né? E então, o que acontece, né? Os apóstolos falaram e todo mundo os entendia, né? Lógico, né? Sem nem mesmo nós que falamos o português conseguimos nos entender, imagine que ele falou outra língua, né? Mas é possível sim. Há uma linguagem, né? Há uma linguagem que é universal, que é justamente a linguagem do amor, né? A linguagem do amor. Nós temos assim, temos ao longo da história também da humanidade,
pessoas que nós não ouvimos falar em português, mas que marcaram a humanidade justamente pelo seu ser, né? Por assim, alguns, né, que conhecemos, o Mahatma Gandhi, Luther King, vamos pensar também na Maria Teresa de Calcutá, verdade? Falaram uma linguagem do amor, do serviço, da disponibilidade dos demais. Essa é a linguagem que hoje nós precisamos para que possamos nos entender. E essa linguagem nós adquirimos justamente pela força de Deus, pelo Espírito Santo, verdade? Então, assim, esse texto mostra justamente aquele episódio, né? E todos escutamos as maravilhas que Deus havia feito. Também, na carta de Paulo aos Coríntios, hoje diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós nem poderíamos nomear a Deus. É com o Espírito Santo que nós podemos fazer isso. É Ele que nos ilumina, nos fortalece, nos encoraja, enfim, toma conta do nosso ser. Então, vemos também o Evangelho aí, portanto, temos assim duas versões em que, assim, o Evangelho de São João, que nós lemos hoje, né, diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portanto, é o mesmo dia de Páscoa. Olha só, o dia de Páscoa, Jesus também faz descer sobre eles o Espírito Santo. Enquanto que o Evangelho de São Lucas apresenta esse episódio 40 dias depois. Isso não é importante. Importante é que o Espírito Santo veio e justamente veio da igreja mesmo, fez a igreja, aquela que é, por natureza, uma igreja missionária, anunciadora do Evangelho, verdade? Então, vemos assim, não somente esses personagens que faziam referência, mas também no campo da fé, quantos mártires, quantas pessoas que professavam a sua fé, mesmo derramando o seu sangue, justamente isso, pela força do Espírito Santo. O que é que nos leva também a servir a comunidade, nas diferentes atividades, de catequese, na liturgia, se não fosse o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é aquele que, na verdade, nos empurra, né? Nos empurra. E o grande desafio é que, assim, né? Que nós não deixemos esquecer isso, porque nós também recebemos o Espírito Santo, verdade? Foi ou não foi? Que dia? Quando nós somos batizados, eu tenho batismo pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos crismados, também recebemos por ensinar o Espírito Santo de Deus, verdade? Olha só, quantas vezes nós recebemos o Espírito Santo? E eu, quando fui ordenado padre também, né, em posição do bispo, né, também recebi o Espírito Santo. E pela força dele, portanto, todos nós nos tornamos servidores do reino de Deus. Isso é importante. Então, hoje é um dia também de voltar atrás, né? Voltar atrás, né? E ver o que acontece na nossa vida, porque às vezes nós não conseguimos manifestar toda essa riqueza que nós recebemos pela força do Espírito Santo. Então, veja, um aspecto importante está justamente na oração que nós fizemos há pouco. Tomem o folheto da missa, né? Olha só. E aí então nós somos chamados, nós pedimos a Deus isso, né? Olha só, o que é que nós fizemos há pouco, né? Número 5 está escrito assim: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a igreja inteira em todos os povos e nações. Vamos continuar juntos? Derramar por toda a extensão do mundo o dom do Espírito Santo e realizar agora no coração dos espirituosos as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Olha só, vemos então a história da igreja, vemos os apóstolos, recordemos então, né? Primeiro com as portas fechadas, né? Medo dos judeus. Olhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, no dia do Pentecostes, esse Jesus que você cantaram no Deus do ressuscitado.
pela força do Espírito Santo. Pela força do Espírito Santo. Então, olha só, nós pedimos isso, por exemplo, que realizar igual no coração dos que de vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Vamos pedir, portanto, hoje, Senhor, que nos faça retomar justamente toda a nossa caminhada cristã e que sejamos mesmo iluminados pelo Espírito Santo e com a força do Espírito Santo nós tenhamos, portanto, presença, atuação de Deus no mundo de hoje. E portanto, é um dia também em que, digamos assim, é uma festa missionária. E por isso, essa mensagem deve ser dada a todos os povos. E todos os povos estão simbolizados aí justamente naquela lista dos que estavam presentes em Jerusalém. Partos, medos, elamitas, da Capadócia, do Porto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, da Líbia, não sei mais de uma lugar. Então, isso, essa mensagem, com a força do Espírito Santo, a igreja deve levar a todos os povos e nações. Então, e hoje, portanto, é o nascimento da igreja. É a festa do aniversário. Renovemos, portanto, essa nossa fé, aquilo que nós dizemos assim, veio a igreja, uma santa católica, a igreja missionária, presente no mundo inteiro, e que nós possamos, então, continuar essa missão, mesmo dos apóstolos, de receber o próprio Jesus. E aqui estamos simbolizados também, né, os dons do Espírito Santo, né, que nós somos chamados também a pedir que eles sejam cada vez mais fortalecidos na vida de cada um de nós e também da nossa comunidade da igreja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, movidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos e digamos: enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, conservai o dom da sabedoria ao Papa Leão XIV, aos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, para que, unidos em um só coração e uma só alma, proclamem a mensagem do Evangelho em todas as línguas e culturas, a fim de que a vida renasça na força do único Espírito, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, confirmai o dom do entendimento aos nossos governantes, para que compreendam a urgente necessidade de trabalhar na construção de um país onde o povo brasileiro possa viver dignamente. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, favorecei-nos com o dom do conselho, para que, à luz da vossa palavra, caminhemos confiantes em busca da unidade entre irmãos e irmãs das igrejas cristãs que professam a fé no vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei-nos o dom da fortaleza para servirmos com coragem nas equipes de serviço, nas pastorais, ministérios, movimentos e grupos de nossas comunidades, a fim de fortalecer nossa missão no compromisso com a vida em todas as suas dimensões. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor,
Derramai em nós o dom da ciência, para sermos capazes de dedicar a nossa vida de forma gratuita na prática da misericórdia, da solidariedade e do perdão, respeitando a vida nas diversas culturas e etnias. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, dai-nos a filial piedade, para que sejamos fiéis ao mandamento do amor e amemos sem distinção os diferentes e marginalizados, a exemplo do nosso Filho Jesus, que nos amou até o fim. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei-nos o dom do temor, para que, atentos aos vossos ensinamentos e guiados pelo Santo Espírito, testemunhemos o vosso reino, tornando o Evangelho conhecido, encantador e transformador. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Vamos ouvir no canto a oração do terceiro cristão. Senhor, recebeis, Senhor, o meu ofício, não é uma esmola, porque não sois bendito. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos a procissão das ofertas, cantemos. Número 345 do livrinho. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me deste, coração para sonhar, e quer sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu.
sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo de nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas à profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e as angélicas e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo é o Senhor, o céu e a terra, Santo é o Senhor, proclamam vossa glória, Santo é o Senhor, bendito que vem, Santo é o Senhor, em nome do Senhor, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores suplicantes, os pedimos e rogamos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo a nosso corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo Tiro e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica e receberam os apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembramos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que se mudam a este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os nossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, o Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas ofertas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes o sacrifício puro, santo e imaculado, consagrando a vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abraão, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos libertos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, José da Costa, Maria Rodrigues, Antônia Rodrigues, Francisco, Ali, Maria de Souza, Isabel Maria, Sérgio, José Vinho, Chico, que nos precederam por sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio e Alexandre, Marcelino e Pedro, Perpétua e Felicidade, Águeda e Luzia, Inês e Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para
sempre. Amém, 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 amém. Antes da consagração, o celebrante faz um gesto significativo, né? Ele impõe as mãos assim e que pede ao Espírito Santo que transforme o pão no vinho, ao corpo e sangue do Senhor. Não é o Pai que faz isso, não. É o Espírito Santo. Não é verdade? Olha que bonito, né? A importância desse Deus que é Pai. Vamos organizar juntos a oração da comunidade. Pensemos então toda essa comunidade que é chamada a viver também essa mesma dimensão da fraternidade universal. Né? A linguagem do amor, sim, é possível quando nós nos aproximamos de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, descobrimos que somos seus filhos, mas que toda a humanidade somos todos irmãos. Precisamos, portanto, que a humanidade saiba descobrir, né? Quantos problemas nós teríamos resolvido, não teríamos se nós vivêssemos essa dimensão mesmo da fraternidade universal. O Espírito Santo hoje, portanto, suscita no coração de cada ser humano, especialmente das autoridades que têm a responsabilidade de tomar decisões, que tomem decisões sempre para o bem de cada pessoa, de toda a humanidade, de cada povo e nação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Demos um momento desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
pecado no mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei só uma palavra e serei salvo. Nosso canto número 313 do livrinho. Os fiéis que forem comungar, recebam o corpo de Cristo na frente do Padre e do Ministro e comunguem na frente deles. Não saiam com a comunhão na mão. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que com o eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos passados para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, tempo sublime de não amarmos
ficaram repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante para os avisos da semana. Amanhã, dia 9, segunda-feira, nós não teremos a missa das 16 horas da tarde. Se tem alguém aqui, algum paroquiano que costuma frequentar na segunda à tarde, amanhã nós não teremos esta missa. No próximo sábado e domingo nós vamos ter a nossa quermesse aqui na paróquia, mas também iremos dar início à novena da Consolata. No sábado, a missa às 17 horas, nós vamos dar início à novena e logo após a missa, então, iniciaremos a quermesse. No dia 19 de junho, que é na outra semana, nós vamos ter o Corpus Christi, que é na quinta-feira, e a gente está solicitando aí aos paroquianos que o tapete vai ser feito com alimentos, não que a gente vá pisar nos alimentos, não é isso, mas a ideia é colocar os alimentos do lado do tapete, da procissão de Corpus Christi, e esses alimentos depois serão revertidos para as pessoas necessitadas aqui da nossa paróquia através dos vicentinos. Então, quem puder fazer alguma doação de alimentos e materiais de higiene também, se não quiser antecipar, no dia 19, na quinta-feira, chegue uma meia hora antes e a gente vai colocar do lado desse tapete aí, antes de iniciarmos a celebração do Corpus Christi. Lembrando aqui aos pais que têm jovens filhos em casa, que no dia 15, 16 e 17 de agosto, ainda temos um tempinho, mas a gente está anunciando todo final de semana, nós vamos ter um encontro para os jovens. Então a gente tem o QR Code aí na saída da igreja, no balcão, tem um QR Code lá no cartaz de anúncio desse encontro. Então os pais aí que quiserem, e os jovens, obviamente os filhos que tiverem intenção, se sentirem chamados a participar desse encontro com os demais jovens, faça a sua inscrição e venha participar em agosto desse encontro. No final da missa, na saída da missa, nós temos a programação toda da quermesse e da novena de Nossa Senhora Consolata. Então, quem quiser acompanhar tudo que nós vamos ter a partir do próximo sábado, retire esse folhetinho que está no balcão aí na saída, para vocês acompanharem. Talvez alguns não possam participar de todos os dias da novena, mas tem durante a semana inteira que nós vamos ter a novena, então algum dia, quem sabe vocês possam vir participar aqui conosco. Outra informação é que, como hoje é a celebração da vinda do Espírito Santo, quando vocês saírem vai ter uma distribuição de posso dizer, não é um santinho, mas um folhetinho com um dos dons do Espírito Santo. São 7 dons, então na saída vocês retirem. Eu não vou dizer para vocês escolherem, mas coloquem a sua mão lá e puxem um dos dons e vamos ver se a gente consegue praticar, desses 7 que estão aqui na frente, vocês podem ler, O dia que a gente conseguir praticar todos, a gente já está ótimo, Mas se a gente conseguir um desses aqui, pelo menos por vez, durante em casa, seja na nossa vida comunitária, já com certeza nos ajudará, porque o Espírito Santo atuará em nós e nós sempre pedimos a presença dele. E aqui tem um testemunho, como todo Missão Belém, Vem aqui mais um testemunho, rapidinho aqui para você. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Rodrigo, faço parte da comunidade Missão Belém. A Missão Belém é uma comunidade que tem como carisma fazer um trabalho com a população de rua. A
Missão Belém ela vai de encontro a essas pessoas que estão na rua, por algum motivo, e tira essas pessoas da rua e traz para uma das nossas casas. A Missão Belém já existe há 19 anos, e nesses 19 anos já se passaram mais de 100 mil pessoas pela Missão Belém. Dessas 100 mil, 62% se restauraram, estão bem, não voltaram mais para as ruas, mas para o uso das drogas também não. Inclusive, eu também faço parte desses 62%, porque hoje eu me encontro já há 10 anos dentro da comunidade, né? Presto o serviço a Deus através da comunidade, porém há 10 anos atrás eu me encontrava em situação de rua. Acabei indo parar nas ruas de São Paulo devido ao meu uso de drogas. Foi aí que eu conheci a Missão Belém, ela veio ao meu encontro, me tirou das ruas, me trouxe para uma das casas, me deu uma nova vida, me deu uma dignidade, e hoje já são 10 anos longe das drogas. Nesses 10 anos muitas coisas boas aconteceram, uma delas foi poder constituir a minha família. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa, tenho 2 filhos e também sou responsável de uma dessas casas que fica lá em Rio Grande da Serra. Então, através do meu testemunho, através daquilo que Jesus fez por mim, eu consigo mostrar para esses irmãos que vêm até nós de que é possível uma luz no fim do túnel, de que é possível viver uma vida sem drogas, sem álcool e sem precisar estar nas ruas. A Missão Belém ela tem 180 casas espalhadas pelo mundo, né? E para que a Missão Belém ela possa manter essas casas, ela criou uma fábrica de trufas, uma fábrica de chocolates. Então, através da venda desses chocolates, nós conseguimos manter as nossas despesas diárias e mensais. Comprando 4 trufas, vocês conseguem nos ajudar com uma das refeições das nossas casas. Aqueles que puderem e quiserem nos ajudar, nós estamos ali na frente, nós aceitamos cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. E contamos principalmente com as orações de cada um de vocês. Desde já, um bom domingo, um bom dia e que Deus abençoe a todos e muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Recebamos agora a bênção solene própria para receber. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena vida. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Todos um bom domingo, uma boa semana. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Consolada, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos da humanidade. Virgem Maria, o céu és luz, que em toda parte triunfe a cruz. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. Brademos todos